Bom dia, feliz sábado. Que todos sejam bem-vindos à casa de Deus, e você que está assistindo aí na sua casa, que você sinta o conforto que Deus está aí do seu lado. E agora nós cantaremos o hino Vaso de Honra. Eu convido os irmãos a ficar de joelho. Oremos. Pai, muito obrigada por mais um sábado. Obrigada por ter nos trazido sua casa de segurança. Que o Senhor possa abençoar a pregadora que vai pregar, falando sobre a tua palavra. E também que o Senhor possa estar com aquelas pessoas que estão no hospital, que estão precisando de ti. E que o Senhor também, que o Senhor sabe o motivo daquelas pessoas que não vieram. Obrigado por tudo, nós temos de agradecer, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém.
amiguinhos, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre algo muito importante, o batismo. O mês de setembro é um mês muito especial, pois nele ocorre o batismo da primavera. Batizar significa mergulhar, não apenas jogar algumas gotas de água na cabeça. E Jesus, quando esteve nesta terra, ele foi batizado. O Senhor Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. O dia do nosso batismo é um dia muito legal. Eu me lembro quando batizei. Foi um dia muito especial. Mas o que torna esse dia tão especial? No dia do nosso batismo, nós vestimos uma roupa muito bonita, a bata batismal. Nesse dia também recebemos uma Bíblia. Muitas vezes essa Bíblia está com dedicatória, um textinho especial e carinhoso feito especialmente para você. Recebemos também o certificado de batismo. O certificado nos mostra que somos agora membros daquela igreja. Sabem, amiguinhos, o batismo é a demonstração de que você aceita Jesus como seu Salvador pessoal. E hoje eu quero lhe fazer um convite. Aceite a Jesus e se entregue a Ele através do batismo. Você aceita esse convite? Que legal! Fico muito feliz pela sua decisão. E na Bíblia encontramos um verso que fala ao nosso coração. Ele está em Marcos 16, verso 16, e diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos orar por cada juvenil que hoje tomou a decisão pelo batismo. Abençoe a cada um deles, as suas famílias e a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, né? E um feliz sábado a todos vocês que estão aqui, os irmãos que estão na casa de Deus e também você aí que está nos acompanhando. Bom, me chamo Thaísa, né? Tenho 15 anos e nós, durante essa semana todinha, nós tivemos, né, nosso evangelismo juvenil do batismo da primavera. E todas as noites eu estava aqui falando, junto com outros desbravadores, explicando, né, sobre o nosso estudo bíblico que nós temos. Bom, e hoje já estamos no nosso 13º estudo e também o último, e falamos sobre o batismo. Bom, mas antes de tudo, convido vocês para a gente pedir orientação de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã e esse sábado que estamos aqui na sua casa, Senhor, na sua santa presença. Pelas pessoas que estão aqui na sua casa ouvindo e também pelas pessoas que estão lá do outro lado, Senhor, pelas redes sociais também que estão acompanhando. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, e que agora eu seja usada como instrumento, Senhor. Se eu peço em nome de Jesus, amém. Bom, como eu falei, já estamos no nosso 13º estudo e o tema é batismo. E sempre no começo a gente tem assim, uma reflexão, uma tirinha, né, falando da história. E o tema dessa tirinha é assim: transformação de vida. Aí, vocês acompanhar, aí nós temos o tema é transformação de vida. Bom, quando a gente vem com essa transformação de vida, a tirinha fala assim, bom, a origem da vida até hoje, né, é uma pergunta assim, as pessoas nunca conseguem, é uma pergunta que, assim, da onde surgiu a vida? Que até hoje é questionada pelas pessoas. As pessoas veem tal coisa, ou às vezes as pessoas não acreditam nas suas coisas. E com isso, é sempre questionada. Mas nós entendemos que a vida só vem de vida. E com isso, a primeira vida só pode ter origem de Deus. Mas os anfíbios, eles nos ensinam que para poder sobreviver, a gente precisa nascer de novo. E com isso, eles têm um processo que é chamado de metamorfose.
como os anfíbios, mas também temos outros insetos, como a borboleta, como temos aqui exemplo disso. E com isso, esse processo deles é quando eles saem da água, né, os sapos, né, como exemplo, eles saem da água para poder viver e respirar um ar puro, uma nova vida. Bom, mas a gente, desde que a gente nasceu, a gente sofre pressões assim da vida, sempre pedindo da gente, né, para a gente exercer. E com isso, a gente precisa de muitas transformações, principalmente quando nós estamos crescendo. Então, mas o estudo da Bíblia, ele é o único que pode nos transformar de verdade, transformar uma vida nova. E Jesus, com o seu poder de amor, pode nos dar uma nova vida. Assim, a gente nasce de novo, sai da água e vive uma nova vida ao lado de Cristo, vivendo pelo Espírito. Bom, essa foi a reflexão que teve da tirinha todinha. Mas, como eu falei para vocês, tá aí. Nós temos o processo, né, de metamorfose. Bom, explicando assim mais detalhado, né, esse processo é um processo onde que nós temos vários insetos, como besouros, borboleta ou anfíbios mesmo, como eu falei. Eles passam por esse processo de quando eles estão assim nascendo na fase da criança até chegar essa transformação na fase adulta. E com isso eles passam por várias transformações, como a gente tem exemplo aqui do sapo. Ele está lá no ovinho, vira um girino, aí depois ele vai se transformando até virar o sapo que sai da água e acaba vivendo a sua vida adulta, e assim vai se multiplicando e vai tendo esse giro de vida. A borboleta é a mesma coisa. Ela vira uma largata, quer dizer, tem o ovinho dela, né? Aí vira uma largata. Com isso, ela acaba na transformação que tem na pupa, né? Que chama. E com isso, até ela passar a ser essa borboleta de novo. Mas quando esse inseto ou besouro, eles acabam passando por esse processo de metamorfose, muitas vezes ele não transforma só a aparência, mas sim o seu comportamento também. Como o exemplo disso, a largata. Quando ela está nessa fase dela, ela come folhas. Só que quando ela chega na fase de borboleta, ela acaba virando uma polinizadora, né? Polinizando flores. Com isso, vai tendo essas transformações. E a gente, como eu falei, né? Nós estamos no nosso 13º estudo, e durante todos esses estudos que a gente teve, a gente aprendeu sobre coisas da natureza, sobre a lei de Deus, e esse processo que a gente teve, descobrindo, você que passou nos acompanhando durante todos os estudos, descobriu essas coisas novas. E isso, nós podemos dizer que essas informações podem estar produzindo uma abundância em você. E com isso, nós podemos chamar de metamorfose interna, que é quando essas informações podem estar marcadas ao ponto de você ter essa decisão com Cristo. Mas isso é uma transformação que você ainda está tendo. É como a gente pode falar da metamorfose. E é igual como eu falei, né? Os nascimentos dos insetos, essas coisas assim. Quando o sapo, né, está saindo da água para virar um adulto. Mas aí eu me pergunto, qual é a sua decisão? Você quer ter essa transformação? E a gente, levando ao nosso significado aqui que eu venho falar hoje, né, sobre o batismo é como fosse esse processo. É um processo de metamorfose com a gente. Porque nos outros estudos anteriores, como eu falei, a gente descobriu que quando nós nascemos, nós somos pecadores, por conta dos erros dos nossos pais, tal, de Adão e Eva. E com isso o pecado entrou. E toda a descendência, a geração, se tornou pecadora, até quando a gente nasceu.
Mas, como eu também falei nos outros estudos, se vocês quiserem acompanhar tudinho anteriormente lá, tem tudo no nosso YouTube lá no canal, falamos que Jesus, ele veio para cá, para a Terra como um garoto, como um bebê, um ser humano normal, e ele passou toda a sua fase, até ele deu esse exemplo do batismo, que ele se batizou, como até a tia que estava aqui na frente falou para as crianças. Ele veio para dar como exemplo do batismo. Mas aí eu me pergunto, qual é o significado do batismo? Bom, a gente vê aí que o batismo, ele significa mergulho, mergulhar. E o batismo é a primeira ordenação de Jesus. Através dele, a gente vê, né, sendo assim convertido, o exemplo dele. E com isso também representa que a gente morreu para o pecado e a gente está ressuscitando para uma nova vida, como foi o exemplo de Jesus Cristo também, que ele foi crucificado, morreu na cruz e depois ele ressuscitou. Então, quando a gente está se batizando, tem esse significado também, porque a gente morreu do pecado, matamos o pecado e a gente ressurgiu e nasceu para uma nova criatura. Bom, mas nós também, quando a gente for ver o batismo, a gente tem vários outros batismos, né, que outras igrejas fazem, essas coisas assim, como a expansão, aí tem a infusão. Mas aí nós, como a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia, Adventista do Sétimo Dia, estou falando rápido demais, ela se baseia tudo que está na Bíblia, certo? E quando a gente vai na Bíblia, a gente chega que lá nós temos exemplo de Jesus, que ele fez a emissão. Então essas outras coisas, esses outros batismos que as outras igrejas fazem, bom que não está baseado na Bíblia. Então a gente segue o exemplo de Cristo, que foi pela emissão, que está baseado na Bíblia, é bíblico. Com isso, a gente vê também um exemplo que tem como assim algumas igrejas, né, que tipo faz batismo, né, de crianças, de bebê. Bom, a nossa igreja, a gente não faz isso porque meio que é assim, quando você tem que ser batizado, tem que ter a consciência, tem que crer, tem que estar estudado. E quando a gente vê que a criança está nessa fase, bom que ela não sabe ainda de nada, né? Está sendo guiada pelos pais, ela depende ainda de comer, ainda nem anda direito. Então, daí a gente vê que não tem condições de ser batizado aí. Mas a gente também tem aquelas crianças de 8, 9 anos, 10 anos assim em diante, que elas já estão na idade assim que elas têm consciência sobre isso. Elas entendem o que está sendo falado, o que está sendo explicado para elas. Aí a gente vê que nessa idade a nossa igreja aceita ser batizado, mas sim quando ela foi assim ensinada, como os pais são da igreja, a família é da igreja. E ali a gente vê todo o processo que ela teve, como ela vem para todas as escolas sabatina, estuda a lição, essas coisas assim. E daí a gente vê que ela tem a consciência e crê o que está sendo falado. E daí a gente permite, nós temos o batismo das crianças de 8, 9 anos, assim, desse jeito. Bom, a gente viu os batismos que nós temos e o certo, mas aí a gente vê como a Bíblia descreve esse batismo. Bom, lá em Romanos 6, versículo 2 a 8, eu peço a vocês, se vocês quiserem acompanhar, abrir a Bíblia de vocês aí nesse momento. Lá em Romanos 6, versículo 2 ao 8, fala assim: de modo nenhum como viveremos ainda no pecado. Nós, os que para ele morremos, ou porventura ignorar todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados como ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos na sua novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente
os seremos também à semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Bom, desse verso a gente vê que o batismo, como eu falei, é a representação no sacrifício de Cristo. Quando ele foi sacrificado lá na cruz, morreu, e com aquilo ele depois ressuscitou e ressurgiu. E é o que acontece com a gente. Quando a gente se batiza, naquele momento nós temos aquele ritual, tudinho que a gente se batiza, a gente está matando o pecado. Morreu o velho homem o velho eu. E com isso, o pecado, ele está morto e a gente vira uma nova criatura, como foi com Cristo. Mas aí eu me pergunto, mas quando a gente está falando que matou o pecado, quer dizer que eu não sou mais pecadora? Vou ser perfeito? Não vou fazer erro nenhum? Não vou pecar mais? Bom, lá em João, ele fala que a gente está enganando a gente mesmo quando a gente fala que a gente não é mais pecador. Mas no verso que a gente acabou de falar, fala que a gente matou o pecado. Bom, tendo essa explicação, nós temos uma diferença quando a gente fala do pecado que a gente cometeu por conta do fracasso da carne, ou quando aquela pessoa que vive no pecado. Tem uma diferença aí. Pois quando a gente se batiza e a gente acaba errando de novo, a gente é diferente, fica diferente. A gente vê uma voz assim, aquela implicação dizendo: o que eu estou fazendo não está certo. Eu não devo fazer isso. Aí fica aquele conflito de a mente está falando que isso está errado, mas o coração quer fazer isso. Bom, se você vive com esse conflito, você nasceu para uma nova criatura. Mas quando a pessoa passa a não sentir esse conflito consigo mesmo, nós podemos ver que ela não nasceu de novo. Porque Paulo mesmo fala sobre isso. Tem um verso dele que ele fala que, bom, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que está em mim, sim, é esse que eu faço. Bom, eu imagino que Paulo foi um grande exemplo disso. Porque o que a vida dele foi assim, ele era antes de ser batizado, antes de ter o toque de Jesus. Bom, podemos dizer que ele era um homem assim mau, um homem que condenava as pessoas, queria matar as pessoas por assim fazer. Mas quando ele foi batizado e foi tocado pelo toque de Jesus, ele virou outra pessoa. Mas pelos próprios livros dele, a gente vê que ele também não foi um homem perfeito, não teve uma vida perfeita. Podemos dizer assim, que não teve tentações, que não teve momentos que ele poderia estar assim, meu Deus, me ajude. Com certeza ele teve esses momentos, porque ele mesmo escreveu sobre isso. Também tem uma passagem que ele fala sobre o espinho que está na carne dele. Bom, esse é um exemplo que a gente deve ter, que quando a gente se batiza, a gente vira uma nova criatura. A gente mata o velho eu. Mas também não quer dizer que eu não vou ter tentações, que eu não vou cair de novo. Até lá em João também, 1 João 2, do versículo 1 a 6, fala sobre isso, que Jesus deu os mandamentos para a gente se guiar. A gente se batizou para a gente ter o testemunho de Jesus. Mas, por acaso, se eu errar de novo, se eu pecar de novo, eu vou ter meu Jesus Cristo, meu advogado lá no céu, que vai estar intercedendo para a gente. Então, vocês entenderam a diferença? Que quando a gente se batiza, mesmo a gente pecar de novo, mas a gente vai ter Jesus Cristo nos ajudando, Deus nos ajudando para segurar a gente não cair de novo.
Bom, a gente entendeu sobre o que é o significado do batismo, o que a Bíblia fala sobre o batismo. Bom, mas eu também falei sobre Jesus, né? Sim, que ele deu o exemplo dele. E lá em Mateus 3, do versículo 16 a 17, fala isso, que quando Jesus veio se batizar, os céus se abriram e desceu o Espírito Santo. Isso quer dizer também que a Trindade, né, estava presente no batismo de Jesus. Isso foi um do exemplo, que estava a pomba, representado pelo Espírito Santo, e Deus, quando ele falou, naquele momento, quando veio uma voz do céu e disse: "Este é meu filho amado, com quem que me comprazo." Bom, daí a gente vê a presença do batismo de Jesus, a Trindade. Aí, como eu também falei da Trindade, às vezes a gente fala assim: em que nome somos batizados, os crentes, a gente? Aí, quando a gente se batiza, né, o pastor fala: "E de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém." Bom, a gente quando estamos sendo batizados, estamos em nome da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos isso, um exemplo no Mateus 28, versículo 19, que fala, né, que Jesus fala pra gente quando a gente tem que pregar o Evangelho e nós temos que batizar as pessoas. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, a gente entendeu o significado do batismo, a gente entendeu tudo, mas o que é real? O que eu tenho que fazer quando eu estou sendo batizado? Quais são os requisitos, as condições que a gente tem que ter para ser batizado? Bom, lá em Marcos 16, verso 16, fala que nós temos que crer. Nós temos que crer em Deus, temos que crer na Bíblia. E lá em Mateus 28, 19, verso 20, que a gente também acabou de ler, fala que a gente tem que ser ensinado. Bom, a gente tem que ler a Bíblia. Sempre quando a pessoa, antes dela ser batizada, ela tem um estudo bíblico, como eu estava fazendo aqui durante toda essa semana, passando estudo bíblico para as pessoas. Com isso, é sendo ensinado. E também se arrepender. Bom, eu falei que nós somos pecadores. E quando a gente está se batizando, nós estamos tendo o ato de arrependimento. Se arrepender a Deus por todos os nossos pecados que a gente fez. E também, aí algumas pessoas se perguntam: por que a gente tem que ser batizado? Aqui vai ter uma ilustração para vocês verem para que a gente tem que ser batizado. Muitas vezes as pessoas acham assim: será que só eu falar para Deus ou só eu mostrar para Ele que eu estou arrependido, isso não serve? Será? Será mesmo? Por que eu tenho que vir aqui fazer todo esse ato e ser batizado? Bom, aqui nós fala as razões e para que a gente tem que fazer esse ato de ser batizado, se mergulhar nas águas. Bom, primeiro é que a gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Bom, Jesus não veio aqui na Terra e não fez esse ato de batismo. Bom, nós estamos seguindo o exemplo dele. Ele veio para a gente seguir o exemplo dele. Segundo, cumprir a justiça, a obediência. Quando a gente está se batizando, nós estamos tendo essa reverência e essa obediência a Deus. Terceiro, o perdão dos nossos pecados. Bom, como eu falei, a gente está se arrependendo. E quando a gente se batiza, a gente está pedindo perdão de Deus aos nossos pecados. O quarto, confessar a Cristo publicamente. Bom, quando a gente está aqui, nesse momento, se batizando, a gente está lá, publicamente, mostrando para Ele, para todo mundo, que eu decidi entregar minha vida a Cristo. E isso é uma razão para eu me batizar aqui, mostrar para Ele que eu quis me entregar a Ele totalmente a minha vida. Quinto, ser uma nova criatura. Eu nascer de novo. Eu vivo uma nova vida. Eu me livro de
todos os pecados que eu fiz, todos os erros que eu fiz, e agora eu tenho uma nova página para eu fazer minhas novas coisas, para servir a Deus, para pregar o evangelho, ajudar as pessoas, ser uma nova criatura. E a gente vê isso muito com as pessoas. Como eu falei do exemplo de Paulo mesmo. Ele foi uma nova criatura. Ele se transformou, pois ele não era mais o velho dele que ficava perseguindo os cristãos. Para ao contrário, quer dizer, ele foi perseguido. E com isso, quando a gente se batiza e entrega a nossa vida a Cristo, a gente vira uma nova criatura. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem isso. Elas veem, nossa, você está diferente, você não está mais fazendo aquelas coisas. Você vê as coisas e um mundo diferente. E sexto, ser salvo. Como lá no versículo Marcos 16, o verso 16, fala que quem crê será salvo. Bom, quando você está sendo batizado, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. E lá no céu estão fazendo uma festa. E com isso nós temos a garantia que nós vamos ser salvos. Vamos ter nossa vida lá com Cristo. Bom, nós entendemos o batismo, nós entendemos o significado, o exemplo de Cristo, tudo. E para que eu tenho que ser batizado e todas essas razões. Mas aí eu me pergunto, ok, eu fui batizado, eu aceitei, eu tentei ser uma nova criatura, tentar deixar o velho eu. Mas como eu falei, se por acaso a gente acabar pecando de novo ou acabando saindo da igreja, deixando nossas coisas, deixando Deus, o que acontece comigo? Será que eu vou poder voltar? Será que Deus vai me perdoar novamente? Bom, a gente tem um exemplo disso. Lá em Lucas 15, em versículo 11 a 31, fala sobre a história do filho pródigo. Fala sobre a história que o filho estava na casa, tinha tudo que ele queria, o pai dava amor, ele tinha tudo. Só que ele acabou saindo. Ele quis pegar parte do dinheiro dele, logo assim, da herança, e quis logo ir embora. Para ele achava que ali onde que ele estava não era a verdadeira vida que ele queria ter. Ou aquilo onde que ele estava, ele não estava feliz. E com isso ele foi querer se aventurar lá para fora. Igual muitas vezes acontece com a gente, quando a gente está aqui na igreja e a gente acha que a igreja é chata, ou ai meu Deus, tem muita regra, ou ai lá fora eu sou mais feliz. Bom, a gente está cometendo o mesmo erro que o filho pródigo teve. Mas eu tenho uma salvação. Se eu quiser voltar e eu estou disposto a vir de novo, a revogar, a ser um novo eu, Deus aceita. Exemplo disso do pai. Quando o filho chegou lá e viu que não era tudo aquilo que ele imaginava, que ele teve essa diversão dele, que ele queria, mas acabou rápido demais. E ele viu que aquela não era a verdadeira diversão ou a felicidade dele. E com isso, ele voltou ao pai. Mas ele achou que o pai não ia receber ele do jeito que era, como ele era antes. Então ele pediu para ser um escravo dele ou um dos servos que tinha lá. Mas o pai, de jeito nenhum. Ele voltou e fez uma festa. Preparou a melhor roupa, pegou o melhor carneiro que tinha, fez uma festa. Tudo por conta da volta do filho. E é o que pode acontecer com você, ou com você que está aí, que acabou saindo da igreja ou por algum descuido, mas você está sentindo no seu coração que você tem o desejo de voltar. Bom, Deus, Ele te recebe de braços abertos, como o pai fez com o filho. Recebeu e ainda fez uma grande festa e comemorou. É o que pode acontecer com cada um de nós. Bom, como eu falei tudo aqui, o batismo, ele serve para a gente ser uma nova criatura. Servir a Deus
E quando a gente é batizado, a gente sente aquele alívio. A gente faz todo o processo de sobreviver ao lado de Cristo e ter a nossa salvação. É igual como é o processo de metamorfose que acontece com a gente. Bom, então hoje eu venho aqui de manhã, nesse momento, a falar com você, se você está disposto a ser uma nova criatura, a viver e escrever essa nova página. Bom, se você aceita a ser uma nova criatura e está disposto, vamos agora ouvir uma música. Está esperando sua decisão. Porque quando nós temos esse processo, não é rápido assim de uma hora para outra. É um processo, uma transformação. Então, a gente está aqui, sempre de braços abertos, e Deus sempre a te esperar, a ter essa decisão. Bom, agora vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã eu estar aqui, Senhor, e ter falado e explicado para essas pessoas, Senhor. E pela pessoa que está lá do outro lado, Senhor, que ela consiga, Senhor, e Senhor ajude ela a tomar a decisão dela, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor está aqui, sempre junto e disposto a ajudar aqueles que querem ser seus filhos. Então, nos ajude e renova cada dia para a gente ter esse momento mais com o Senhor. Porque a gente sabe que não é fácil, mas o Senhor está aqui, sempre junto com nós. Então, nos ajude e muito obrigado por tudo. Se eu peço em nome de Jesus. Amém.